A nossa saudação para esse congresso, ela é importante porque, afinal de contas, o Sende Rio é o anfitrião do congresso. Então, eu acho que nós fomos felizes nisso em várias questões. Por exemplo, né, vamos dizer, na escolha do local, na escolha do DIES para poder chegar e poder ajudar a organizar o congresso, como também, né, vamos dizer, no debate contínuo dos temas. E, ao que nós estamos percebendo, está sendo um grande congresso, mais um grande congresso, né? A abertura, eu acho que foi muito boa, a palestra do Dulce. Ontem também eu assisti a palestra da manhã, que foi muito boa. E também, pelo menos no meu grupo, embora tenha sido cansativo, o debate foi muito interessante. Bom, o meu grupo, né, isso é um grupo, eu acho que, muito importante para boa parte do Congresso, porque o tema é energia. Eu acho que o tema da energia, né, isso é um tema hoje muito importante para o país como um todo. E, particularmente, é um tema muito importante para esse Congresso. Boa parte, né, isso eu acho que dos congressistas, trabalham nessa área. Trabalham em empresas do setor energético, e aí empresas de eletricidade, como Furnas, Eletrobras, CEPEL, como também, tá, mas uma outra parte trabalha, né, isso nas empresas, tá certo, de petróleo. E o tema também, né, mas assim, é um tema recorrente, de grande importância, né, isso, atualmente no Brasil. Não só pela questão da energia elétrica, como também pela questão do pré-sal. Então o debate foi, assim, vamos dizer, profundo e muito acalorado, né? Tanto que acabou às 9 horas. Mas valeu a pena. O Congresso homenageou Rubens Paiva e essa proposta partiu do Sende Rio. Você poderia falar um pouco a respeito dessa escolha? É. Bom, assim, vamos dizer, eu acho que é muito importante o resgate da história como um todo. Acho que eu falei isso anteontem na abertura, né? Isso, eu acho que nós temos que ter o conhecimento da história. Eu acho que o passado ele tem uma profunda influência na construção do futuro e também no presente. No caso do resgate da história de Rubens Paiva, é o resgate, né, isso, então, vamos dizer, da trajetória de um engenheiro que teve, assim, vamos dizer, uma atuação como engenheiro e também que teve uma atuação como parlamentar na elaboração da lei do salário mínimo profissional. Então, o resgate, o conhecimento da história desse personagem para a engenharia é importante sob vários aspectos. É importante, né, isso, estamos no aspecto político, é importante como exemplo para a engenharia e é também, assim, vamos dizer, importante para o resgate da história de um momento difícil que o país passou. E acho que o resgate da história ele é importante para que ela não se repita dessa forma. Então, dessa forma, o Sindicato dos Engenheiros está resgatando, está fazendo vários eventos em relação a Rubens Paiva. Nós, desculpa, nós fizemos, né, isso, estamos assim, essa exposição, entendeu? Fizemos, está certo, esse busto que está aí. Vamos colocar esse busto em frente à Praça Lamartine Babo, que por acaso fica em frente ao Doicode, onde o Rui foi torturado e morto. E vamos também fazer uma outra estátua para colocar na estação do metrô da Pavuna. Então, dessa maneira, o Sende Rio pretende contribuir, né, isso, com o resgate, né, isso, da história de Rubens Paiva e também com o resgate da parte da história desse país. Essa, eu acho que é uma trajetória nossa, né? Eu acho que os congressos da FICENG sempre discutem questões relativas ao país. Eu sempre falo isso, vou repetir mais uma vez, né? No nosso segundo congresso, eu acho que foi quando nós começamos essa trajetória, né? Onde no auge do neoliberalismo, nós fizemos uma tese que era Brasil reinventar o futuro. Nessa tese estavam colocados vários temas da atualidade, como a constituição de um mercado interno, tá, mas o investimento em infraestrutura. Então, desde esse congresso, que, se eu não me engano, foi em 91, nós
sempre colocamos o tema de discussão do país. Eu acho que neste congresso, de novo, nós tivemos uma grande felicidade em colocar o tema que é um projeto de nação para o Brasil. Eu acho que é um tema da atualidade. Eu acho que este tema nós temos que chegar, temos que desenvolvê-lo, nós temos que contribuir com o seu debate, nós temos que forçar para que isso tenha continuidade no país. Porque, de fato, nós precisamos construir uma nação. Isso é, uma nação, tá, vamos dizer, tem que ter, tá, vamos dizer, um objetivo, tem que ter uma visão de futuro, baseada no seu passado. Então, é fundamental que a gente tenha capacidade de chegar e de construir várias questões neste país. Nós temos que chegar, temos que construir, tá, vamos dizer, um país que tenha democracia efetivamente. A democracia entendida como a soberania popular, como o povo no centro da questão. E não assim, uma plutocracia, onde o poder é dos ricos, onde a política se dá através da construção de arranjos dos poderosos. Então nós temos que colocar, a democracia com essa visão. Nós temos que chegar, nós temos que construir, uma infraestrutura para que o país se integre e possa ter uma circulação adequada da sua produção. Nós temos que ter uma construção de uma infraestrutura social, onde a saúde é o centro disso. Nós temos que chegar, nós temos que ter uma construção na educação. Mas a educação vista, né, isso, como formadora da consciência das pessoas do país em que ela vive, como também da formação técnica delas também, entendeu? Quando eu falo técnica, não é técnica em engenharia, é técnica num amplo sentido. Nós temos que fazer uma construção para que a gente tenha cidades, né, isso, adequadas à convivência das pessoas. E não depósitos de pessoas, onde tem um centro que vive mais ou menos bem e tem as periferias, que todos nós sabemos o que acontece nessas periferias. Então, essas questões são questões que estão em debate, que esse debate tem que ser disseminado por toda a sociedade, para que a sociedade tenha a capacidade de construir esse novo momento do país. Então, é essa a nossa contribuição. Mais uma vez, estamos para o debate. Eu também acho o seguinte, que nós, né, temos assim, uma pequena capacidade. Isso é, a FICENG, como entidade, ela não tem uma capacidade muito grande de radiação. Então, não basta nós debatermos essas questões, não é isso? Se nós não tivermos também a visão e também a capacidade de construir uma irradiação desse debate para outros setores. Primeiro, inclusive, para setores da engenharia. Mas, assim, e a outra, de nós buscarmos, né, aliança com outros setores da sociedade civil para poder chegar, a ampliar esse debate. Eu acho que o que eu falei anteriormente, né, eu acho que esses são os pontos, tá, da nossa carta que nós vamos chegar e vamos levar, para os presidenciáveis, para os candidatos, e que a gente gostaria, né, que fossem implementados. Né, evidentemente que isso não é uma proposta tão somente, mas isso tem que ser uma proposta que tem uma construção coletiva. Né? É uma orientação. Isso, é uma sugestão, mas é uma sugestão que a sociedade deve cobrar. Como eu falei, como democracia entendida como poder, tá certo, do povo, entendeu? Eu acho que este tem que ser o programa do povo, da nação, para a construção do Brasil. Olha só, eu acho que essa coisa não pode ser, né, linear, né? Faz isso, faz aquilo, não. Assim, eu acho que o país tem várias urgências que têm que ser resolvidas e podem ser atacadas em paralelo. Nós temos, por exemplo, a capacidade de execução para tanto. Entendeu? Então, assim, eu acho que é urgente a questão das cidades. Entendeu? É urgente a questão, né, da reconstrução de uma infraestrutura adequada ao país. É urgente a questão da democracia, é urgente a questão da reforma política.
Então, essas coisas não podem esperar numa fila, entendeu? Ela tem que ser atacada. Evidentemente que ela só pode ser atacada se nós tivermos a consciência dessa urgência, do que nós queremos para poder chegar e poder ir adiante. Bom, assim, como eu tinha colocado antes, nós temos que entender a democracia, assim, pegando a raiz etimológica da palavra, né? Onde cracia é poder e demo é povo, entendeu? Então, a democracia quer dizer estamos o poder do povo. Bom, não estou falando contra, mas assim, a democracia liberal, ela construiu a democracia representativa, que hoje está em questão por conta disso. Por conta do seguinte, que vamos dizer, os parlamentos, tá, eles foram capturados pelo poder econômico, pelo poder dos poderosos, entendeu? Então, criou-se, né, isso em lugar da democracia, criou-se uma plutocracia, né, onde, pela raiz da palavra, né, vamos dizer, plutos, né, vamos dizer, são os ricos e crácia é poder. Então, é poder dos ricos, entendeu? Então, este é o questionamento que, vamos dizer assim, boa parte das pessoas tem em relação à política, porque é real, é real. Eu não queria falar muito, mas assim, vamos dizer assim, nós temos que ter claro o seguinte, que este arranjo político que nós vivemos atualmente, ele tem, vamos dizer, um pouco tempo de vida. Isso é, ou melhor, historicamente, ele tem em torno de 3 séculos, mais ou menos, entendeu? É anterior a isso, entendeu? Isso ocorreu até começo do século XX, entendeu? Nós tínhamos um arranjo onde o poder, de fato, era do soberano, do rei. O soberano, ele de fato, ele era o dono, ele era o dono. Ele era o dono, vamos dizer assim, dos escravos ou então dos servos. Ele era o dono da terra. A gente não pode chamar aquilo de Estado. Entendeu? Estamos dizendo, aquele, estamos dizendo, a frase do, se eu não me engano, é do Luís XIV ou do Luís XV, o Estado sou eu, ela reflete uma realidade. Porque ele, estamos era o dono daquilo, aquilo não era o Estado. Assim, vamos dizer, esse arranjo que nós temos de um Estado como nós o conhecemos é uma coisa mais ou menos atual. Então, se nós não soubermos, tá certo, vamos dizer, avançar para que o Estado seja um Estado de fato público, onde o soberano é o povo, tá? Nós não vamos atingir, tá, vamos dizer, o que nós esperamos atingir. Então, para isso, neste caso, no Brasil, nós temos um profundo questionamento, vamos dizer, como se dá a política. Ela não se resolve, com questões de boa vontade. Ela se resolve, primeiro, se as pessoas entenderem qual é o sentido real da democracia. Se elas entenderem isso, elas têm que chegar, têm que fazer um movimento, que aí é fundamental, de chegar e fazer uma reforma, um congresso constituinte. Para que claro que nós não vamos chegar ao ótimo, mas para que dentro das limitações políticas da conjuntura, nós possamos construir uma democracia onde haja um pouco mais de efetividade desse poder popular. Então, essa construção tem que ser uma construção, mas pressupõe consciência, pressupõe movimentação, pressupõe debate. Então, por isso, eu acho que é fundamental, que é importante uma reforma política no país.